podemos manter o respeito? Como nós podemos manter o diálogo? Como nós podemos manter aquela troca tão importante em sala de aula, em nossas escolas, em nossa universidade? Eu me chamo Maria Angela Pós e você está no meu canal. Acompanhe essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem, a escuta e a questão do olho no olho. Vem comigo! Eu me chamo Maria Angela Posa, você está aqui no meu canal, sou doutora em educação e trago alguns apontamentos que são fundamentais para esse diálogo acontecer em sala de aula, pensando sempre no bem-estar do professor e no bem-estar do estudante e todas as pessoas que estão ao redor dessa gestão escolar. Pensando nisso, quando nós falamos sobre o respeito sempre vai vir na mão em dois sentidos, na mão dupla. Porque o respeito tem que vir e o respeito tem que ir. Isso referente ao estudante e ao professor. Nós temos que estar atentos quanto a essas questões. Nós educadores, mentores, estamos lidando diretamente com os estudantes. Nós devemos pensar que esse estudante necessita, sim, de exemplos verdadeiros, e essa questão de verdade tem muito a ver com a relação de contato, com essa relação de engajar com esse estudante. Esse engajamento com o estudante envolve esse respeito, envolve esse entendimento, porque muitas vezes a interpretação do professor é uma, do estudante é outra. Então nós temos que estar voltados para essa conexão. Essa conexão, ela nunca vai se perder a partir do momento que nós temos o contato direto. Claro, em diversos momentos podemos estar um pouco mais inquietos, explosivos, assim como os estudantes. Mas eu costumo dizer, vamos entender quem é o adulto da relação e poder pontuar o que realmente é necessário. Eu sempre costumo dizer que toda a relação que ela se torna um pouco mais firme, ela se torna um pouco mais dialógica, no sentido de reflexão de ambas as partes, estudante e professor, nós temos que fazer individualmente. A partir do momento que nós fazemos de uma forma coletiva, nós estamos ampliando para todos a falta de respeito, estamos ampliando também a questão de que nem todos os sujeitos que estão ali são pessoas que estão entendendo o processo de respeito e empatia. E isso é um detalhe muito importante. Ele é um detalhe que se torna fundamental dentro desse processo. Para entender isso, nós temos que trabalhar as nossas questões emocionais de tolerância e respeito, porque muitas vezes a fala mais alta, a irritabilidade, a falta de frequência mais tranquila, a impertinência do outro acaba nos causando uma certa inquietação, e aí a gente julga aquilo ali sempre como uma falta de respeito, uma atitude que talvez o estudante tenha se atropelado diante a um contexto. Nós temos que entender que quanto de condições de tolerância nós podemos trabalhar. E essa questão, ela envolve o tempo que nós vamos ter o contato com esse aluno, com os alunos, com as pessoas, com os gestores, com a equipe. Para isso, eu vou sim pontuar que o olho no olho é fundamental. Ensinar para o estudante que, a partir do momento que alguém fala, eu posso olhar no olho, e aí vocês podem me dizer assim, Maria Angela, mas tem perfil, tem alunos que são mais sinestésicos, tem outros alunos que são mais visuais, auditivos. Como fica essa relação? Essa relação, ela se dá de uma forma linear e mútua. Então, o respeito, ele não tem perfil. O respeito, ele vai passar pela via da educação. A partir do momento que eu passo pela via da educação, eu estou mostrando que é assim que se faz. Muitas vezes o autoritarismo pode vir por uma intransigência ou um comportamento, uma reação que eu poderia ter pensado antes, mas enfim, nós podemos retomar isso. E nós devemos sim ensinar aos nossos jovens
a questão do olho no olho e do respeito. Fazer entender que dialogar sobre isso numa narrativa bem precisa e dizer assim, o que tu achou dessa postura? Ah, mas a tua postura foi errada. Não, mas vamos conversar sobre, nós vamos conversar com a postura de cada um. Porque isso é essencial. Porque a partir do momento que a gente entende o papel do professor e entende o papel do aluno, nós entendemos quem vai mediar essa situação. E essa situação, ela não pode se perder dentro desse processo de quem manda. Quem manda mais, ou quem se cala mais, ou quem grita mais, ou quem gesticula mais. Então, a partir do momento que a gente entende esse processo, a gente consegue entender e explicar e ensinar. Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão por cima de atitudes erradas. Jamais. Mas se nós estamos notando que algo não está bom, imediatamente nós temos que recorrer a ambientes que possam fazer com que o diálogo aconteça sem rompantes desnecessários. E também esse momento, esse cenário mais tranquilo vai proporcionar uma reflexão, um pensamento mais tranquilo para a gente poder dialogar e ver realmente o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer e assim por diante. Então, esse momento nós devemos ensinar, sim, o nosso estudante a pensar, a olhar no olho, a escutar o outro, a poder dialogar, porque assim ele vai ter credibilidade. E a mesma coisa eu falo para o professor. O professor possa conversar com outro professor ou até mesmo conversar com esse estudante de uma maneira onde possa existir um diálogo. Eu posso colocar minhas opiniões. A partir do momento que a gente está ensinando e mediando esse processo, isso tem que ser validado. A partir do momento que eu valido isso dentro de um comportamento que se diz importante para o exemplo, para o entendimento daquilo que eu quero aprender para fazer, muda totalmente. Isso eu estou falando também de currículo, isso também eu estou falando de processo de vida, eu estou falando sobre as coisas que acontecem. E nós temos, sim, o nosso compromisso de mediação, de poder impulsionar esse processo rico de aprender, de errar, de ensinar, de errar de novo, de poder resgatar, de poder dizer um desculpa e assim por diante. Então eu espero realmente que esse vídeo faça alguma diferença na sua vida, tornando o quê? Movimentos importantes da prática docente com envolvimento com esse estudante. Eu me chamo Maria Angela Pós e você está no meu canal. Aproveitando, deixe seu like, compartilhe e comente também.